E se os incêndios que devastam Hollywood fossem mais do que tragédias naturais? E se, por trás das chamas, houvesse um jogo de interesses ocultos envolvendo celebridades, estúdios e forças que nunca vêm à tona? Nos últimos anos, incêndios florestais têm se tornado cada vez mais comuns na Califórnia, destruindo mansões de astros do cinema, forçando deslocamentos em massa e causando bilhões em prejuízos. Mas algumas teorias sugerem que esses incêndios podem ter propósitos bem mais sombrios do que apenas o acaso climático. Afinal, por que essas catástrofes parecem atingir sempre as mesmas áreas e, frequentemente, envolvem nomes influentes da indústria do entretenimento? Seriam apenas coincidências ou haveria algo mais acontecendo nos bastidores? Algumas hipóteses vão desde rituais secretos dentro de sociedades ocultas até conspirações para controle de terras e manipulação do mercado imobiliário. Há até quem diga que essas tragédias servem como mensagens de advertência para aqueles que tentam desafiar as regras invisíveis de Hollywood. Neste vídeo, vamos explorar as principais teorias da conspiração que conectam os incêndios de Los Angeles ao universo das celebridades. Você vai conhecer eventos estranhos, coincidências inexplicáveis e declarações polêmicas de famosos que parecem sugerir que há muito mais em jogo do que a mídia convencional nos conta. Antes de começarmos, quero saber sua opinião. Você acredita que esses incêndios são apenas fenômenos naturais ou acha que há algo por trás disso? Comenta aqui embaixo e já deixa o like, porque as próximas revelações vão te deixar de queixo caído. Se os incêndios fossem apenas fenômenos naturais, por que eles parecem seguir um padrão tão específico? Los Angeles e suas regiões próximas, como Malibu e Calabasas, enfrentam incêndios há décadas, mas algumas coincidências são difíceis de ignorar. Esses incêndios frequentemente atingem áreas onde vivem grandes celebridades e, muitas vezes, ocorrem em momentos estratégicos, como as vésperas de grandes premiações ou lançamentos de filmes polêmicos. Um exemplo clássico foi o incêndio de Malibu, que destruiu propriedades de várias estrelas, incluindo Miley Cyrus, Gerard Butler e Robin Thicke. Curiosamente, alguns desses artistas estavam envolvidos em polêmicas ou em momentos cruciais de suas carreiras. Outro caso intrigante foi o incêndio nos estúdios da Universal, que além de destruir cenários históricos, queimou arquivos raríssimos de gravações musicais que nunca foram recuperados. Além disso, alguns incêndios parecem atingir lugares muito específicos, poupando áreas que, teoricamente, estariam na mesma linha de destruição. Há relatos de casas completamente destruídas ao lado de propriedades intocadas, levantando questionamentos sobre a seletividade dessas tragédias. Coincidência ou não, esses eventos seguem um padrão que intriga pesquisadores e teóricos. E se esses incêndios forem, na verdade, uma ferramenta para algo maior? Agora que entendemos esse contexto, é hora de mergulhar nas teorias mais polêmicas e tentar conectar os pontos ocultos por trás dessas chamas. Se os incêndios em Hollywood não são meras coincidências, então quais seriam os verdadeiros motivos por trás dessas tragédias? Algumas das teorias mais discutidas envolvem sociedades secretas, interesses imobiliários e até retaliações dentro da própria indústria do entretenimento. Vamos explorar as 3 hipóteses mais intrigantes que circulam nos bastidores de Hollywood. Sacrifícios ritualísticos de Hollywood. Uma das teorias mais polêmicas sugere que certos incêndios não são acidentes, mas sim eventos ritualísticos ligados a sociedades secretas dentro da indústria. Segundo essa hipótese, algumas celebridades precisam pagar um preço para se manterem no topo, e esse preço pode envolver a perda de propriedades, bens materiais, ou até mesmo entes queridos. A ideia de que Hollywood é controlada por grupos ocultos não é nova. Relatos de insiders da indústria sugerem que rituais de passagem e sacrifícios simbólicos fazem parte do jogo para aqueles que desejam ascender na elite do entretenimento. Alguns teóricos apontam para padrões estranhos, celebridades que perderam suas casas em incêndios pouco antes de grandes viradas em suas carreiras ou após se envolverem em polêmicas. Um exemplo intrigante é o de Miley Cyrus, cuja casa foi destruída no incêndio de Malibu. Logo depois, ela passou por uma mudança radical em sua imagem e carreira. Coincidência ou um preço a pagar pela fama?
Outro caso envolve o rapper Kanye West, que já fez declarações públicas sobre os supostos sacrifícios exigidos em Hollywood, insinuando que muitas tragédias na vida das celebridades não são meros acasos. Ataques planejados para controle de terras. Outra teoria muito debatida sugere que esses incêndios podem ser intencionais e servem a um propósito financeiro: facilitar o controle de terras em áreas privilegiadas de Los Angeles. A Califórnia tem um dos mercados imobiliários mais disputados do mundo, e muitas áreas atingidas pelos incêndios acabam sendo vendidas a grandes corporações por valores bem abaixo do mercado. A ideia é simples: provocar a destruição de imóveis de alto valor, desvalorizar a região e permitir que investidores poderosos adquiram grandes porções de terra por preços reduzidos. Um caso emblemático é o do incêndio de Paradise, Califórnia, onde muitos moradores alegaram que suas propriedades foram rapidamente compradas por grandes corporações após a tragédia. No contexto de Hollywood, essa teoria levanta suspeitas sobre os estúdios de cinema e investidores que podem estar por trás desses desastres. Incêndios como o da Universal Studios, que destruiu um grande acervo de arquivos, levantam questionamentos. Será que esse evento foi uma manobra estratégica para apagar evidências, ou abrir caminho para um novo projeto imobiliário? Mensagens de advertência e guerra silenciosa. A terceira teoria sugere que alguns incêndios são, na verdade, formas de retaliação ou mensagens enviadas para aqueles que desafiam as regras não escritas de Hollywood. Nesse cenário, celebridades que tentam expor verdades sobre a indústria ou se recusam a seguir determinadas ordens podem ser alvos de advertências. Kanye West, mais uma vez, aparece como um dos exemplos mais mencionados nessa teoria. Ele já afirmou publicamente que Hollywood está repleta de forças ocultas e que muitas tragédias que acontecem com celebridades não são por acaso. Outros artistas, como Jim Carrey e Dave Chappelle, também já fizeram declarações insinuando que há uma espécie de máfia dentro da indústria que pune aqueles que se rebelam. Um caso curioso é o de Chris Cornell e Chester Bennington, dois músicos que estavam investigando uma rede de tráfico de menores ligada a figuras poderosas do entretenimento. Ambos morreram em circunstâncias suspeitas, e alguns teóricos acreditam que incêndios em determinadas áreas podem servir como cortinas de fumaça para encobrir ações mais sinistras dentro de Hollywood. Se essas teorias não passam de especulação, por que tantas celebridades já sugeriram que há algo estranho por trás dos incêndios? Nos últimos anos, diversos artistas mencionaram publicamente suas suspeitas sobre eventos incomuns que ocorreram antes ou depois desses desastres. Um dos casos mais emblemáticos é o de Kanye West, que frequentemente fala sobre as forças ocultas de Hollywood. Em uma de suas declarações mais polêmicas, ele afirmou que muitas tragédias envolvendo famosos não são acidentais, mas sim advertências ou consequências impostas por figuras poderosas. Ele também insinuou que o incêndio que destruiu a casa de vários artistas em Malibu pode ter sido um recado para certas celebridades. Outra figura que levantou suspeitas foi Jim Carrey. Em algumas entrevistas, ele deu a entender que Hollywood opera sob um sistema de controle invisível e que aqueles que se opõem a ele sofrem consequências severas. Embora nunca tenha citado incêndios diretamente, sua postura crítica à indústria levanta questionamentos sobre o que ele sabe. Lady Gaga também já fez comentários enigmáticos sobre os bastidores de Hollywood e as pressões enfrentadas por artistas. Embora suas falas sejam mais sutis, fãs especulam que ela tenha conhecimento de algo que não pode revelar abertamente. Se até os próprios famosos insinuam que há algo errado, será que podemos simplesmente descartar essas teorias como loucura? Até aqui, exploramos algumas das teorias mais intrigantes sobre os incêndios em Hollywood. Mas e se a explicação for menos conspiratória e mais científica? A Califórnia é uma das regiões mais propensas a incêndios florestais do mundo, e especialistas apontam diversos fatores naturais e humanos que contribuem para a frequência dessas tragédias. Um dos principais responsáveis pelos incêndios são os ventos de Santa Ana, rajadas extremamente secas e quentes que atingem a região durante certas épocas do ano.
Esses ventos podem transformar pequenas faíscas em incêndios devastadores em questão de minutos, espalhando chamas rapidamente por áreas residenciais e florestas. Além disso, as mudanças climáticas intensificaram a seca na Califórnia, deixando a vegetação mais inflamável do que nunca. Outro fator importante é a urbanização descontrolada. Muitas mansões de celebridades são construídas em áreas de alto risco, cercadas por vegetação seca e sem proteção adequada contra incêndios. Isso significa que, quando um fogo começa, ele pode se espalhar rapidamente e causar destruição massiva. No entanto, isso não significa que todas as suspeitas sejam infundadas. Há casos de incêndios que realmente foram provocados por ação humana, seja por negligência ou por interesses financeiros. Empresas de energia, por exemplo, já foram responsabilizadas por falhas em suas redes elétricas que resultaram em grandes incêndios. Portanto, enquanto a ciência explica grande parte desses eventos, a presença de padrões estranhos e relatos suspeitos continua alimentando teorias sobre possíveis intenções ocultas. Os incêndios em Hollywood são apenas desastres naturais ou existe algo mais por trás das chamas? Exploramos algumas das principais teorias da conspiração, desde sacrifícios ritualísticos até interesses imobiliários e retaliações silenciosas dentro da indústria do entretenimento. Também analisamos as explicações científicas, que demonstram como o clima e a geografia da Califórnia tornam esses incêndios inevitáveis. Seja coincidência ou não, o fato é que esses eventos continuam ocorrendo com uma frequência alarmante, muitas vezes afetando celebridades e figuras poderosas da indústria. Relatos de artistas, padrões intrigantes e momentos estratégicos desses incêndios mantêm vivas as especulações sobre suas verdadeiras causas. No final, a pergunta que fica é: o que você acredita? Os incêndios são apenas o resultado de condições climáticas extremas e urbanização descontrolada, ou há uma conspiração silenciosa nos bastidores de Hollywood? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos sobre os mistérios do mundo do entretenimento. Nos vemos no próximo vídeo.